Bem, agora nós vamos de fato começar a estudar a corrente elétrica. Nada mais é do que o movimento de cargas elétricas por meios condutores. Para a gente entender corrente elétrica, a gente precisa entender um pouco sobre medidas de fluxo. Então, medidas de velocidade, por exemplo, quantos metros por segundo são atravessados por um determinado objeto ou partícula, ou medidas de fluxo no sentido de quanto volume ou quanta quantidade de alguma coisa passa por um ponto a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Todos esses exemplos são exemplos de medida de fluxo, que são similares à medida de corrente elétrica. Então vamos ver dois exemplos aqui, que ficam claros para mostrar isso. Então aqui a gente tem um fluxo de água e a gente pode imaginar aqui uma quantidade de água saindo dessa tubulação e a gente costuma medir a quantidade de água em litros. E como está saindo constantemente água aqui dessa tubulação, a gente pode fazer um cálculo de quantos litros por segundo que está saindo dessa tubulação. Então, nesse exemplo aqui, foi calculado uma razão de 12 litros a cada 60 segundos. Ou seja, a cada 1 minuto que passa, são 12 litros que são gastos aqui. Fazendo a divisão aqui, entre 12 e 60, a gente chega a 0,2 litros por segundo. Então veja, litros por segundo. A cada intervalo de 1 segundo, 0,2 litros passam por essa tubulação. A gente pode também reescrever como 200 mililitros por segundo. Ou seja, a gente altera um pouco aqui a unidade de cima, com um prefixo métrico, para que facilite a representação, mas mesmo assim continua sendo a mesma medida de fluxo, 200 mililitros ou 0,2 litros a cada segundo, ou seja, por segundo. Outro exemplo aqui da engenharia de tráfego de veículos, se a gente quiser contar a quantidade de veículos que atravessa uma determinada rodovia ou uma avenida ao longo de um intervalo de tempo, a gente vai ter uma medida de veículos por hora, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a gente poderia observar que 1000 veículos passaram nessa avenida durante um intervalo de 5 horas. Então, fazendo a divisão, a gente chega em 200 veículos a cada hora. A gente pode mudar um pouco essa expressão se a gente quiser trocar também o denominador. Em vez de fazer por hora, a gente pode ver, por exemplo, a cada 3 minutos quantos veículos passam. Se 200 veículos passam em 1 hora, a cada 3 minutos, vocês podem fazer a conta aí, passam 10 veículos aproximadamente. Ambos os fluxos aqui representam a mesma medida, só que eles são com unidades aqui convertidas de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, em geral, sempre a gente está falando de uma quantidade de alguma coisa passando por um ponto de referência a cada intervalo de tempo que foi usado para medir. Ao falar de corrente elétrica, nós estamos falando de fluxo de cargas elétricas. Então é importante compreender a natureza do movimento dos elétrons. A eletricidade, como nós conhecemos no nosso dia a dia, é resultado de um fluxo resultante de elétrons através de um meio guiado. Esse meio guiado nada mais é do que um cabo condutor, uma trilha de cobre, ou seja, um caminho metálico guiado sólido pelo qual as cargas elétricas, ou os elétrons, atravessam e se movem de um lado para o outro. E esse fluxo de cargas é denominado corrente elétrica. A definição de corrente elétrica, conforme a gente pode ver aqui nessa relação conceitual, diz que a corrente elétrica é igual a uma variação de carga elétrica em um intervalo de tempo, ou seja, variação de carga dividido por um intervalo de tempo. Matematicamente, a gente usa a letra I para representar a variável de corrente elétrica e a letra Q maiúsculo aqui está sendo usada para representar a carga elétrica, enquanto T minúsculo representa o tempo. Delta significa variação, ou seja, num intervalo de tempo, uma variação de tempo, um intervalo finito, quanta variação de carga percorreu aquele condutor. Então, corrente I é igual a ΔQ sobre ΔT, variação de carga sobre variação de tempo. Carga elétrica é medida em coulombs. E o tempo aqui, normalmente a gente expressa em segundos. Portanto, a unidade que é utilizada é coulombs por segundo. Essa é a unidade de corrente elétrica utilizada na definição desse fluxo.
Apesar disso, é comum na física que algumas relações de unidade recebam outros nomes em homenagem a cientistas que estudaram esses conceitos no passado. E no caso de Coulomb por segundo, um Coulomb a cada 1 segundo foi definido como 1 ampere, em homenagem ao cientista André-Marie Ampère, que foi um físico e matemático francês que estudou essa relação de fluxo de cargas elétricas. Portanto, corrente elétrica, a unidade tradicional é ampere, mas nunca esqueçamos que amperes nada mais significam do que fluxos de cargas por intervalo de tempo em um determinado condutor. Bem, vamos fazer uns exemplos aqui para ver como utilizar essa relação de fluxo de carga, onde é que isso pode aparecer, para que a gente entenda como relacionar corrente elétrica em amperes com a carga em coulombs também. Então, é comum a gente, por exemplo, deixar um dispositivo carregando, uma bateria recarregável ligada na tomada e recarregando até que ela volte a atingir a sua carga máxima. Então, existe uma corrente de recarga e a gente deixa essa corrente ali alimentando a bateria por um tempo determinado. Então, nesse exemplo simples aqui, a gente tem uma corrente de meio ampere constante ao longo do tempo e ela ficou alimentando um dispositivo, uma bateria que está sendo recarregada, durante 0,75 horas. Bom, então a pergunta que a gente está interessado aqui é saber qual foi a carga em coulombs que realmente foi transferida para a bateria durante esse tempo aqui, com essa corrente constante. Então, para descobrir isso, a gente aplica a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é a variação de carga sobre o tempo. Mas, como a gente sabe a corrente e sabe o intervalo de tempo, a gente vai calcular aqui a variação de carga que aconteceu nesse intervalo. Então, isolando o ΔQ, a gente pode escrever que a variação de carga é igual ao produto da corrente vezes o tempo. Observe, se a gente multiplicar do jeito que as coisas estão aqui, a gente vai ter que multiplicar 0,5 amperes por 0,75 horas. Então, no fim das contas, isso aqui resultaria num valor em ampere-hora. Para a gente já chegar direto em coulombs, a gente pode fazer uma pequena conversão. A gente sabe que ampere já significa coulomb por segundo. Então, se a gente passar a unidade de horas para segundos aqui, a relação de segundos vai se cancelar nessa multiplicação e a unidade final vai ser coulombs. 0,75 horas são 3/4 de uma hora. E uma hora tem 3.600 segundos. Dividindo esses números aqui, a gente fica com 900 e 3 vezes 900, 2.700 segundos. Então, observe, a gente multiplicou o valor em amperes, 0,5, vezes o tempo total em segundos, ou seja, ampere coulomb por segundo vezes segundo. A unidade final vai ser em coulombs. A metade aqui de 2.700 vai ser 1.350. Então, essa foi a carga total que foi transferida para a bateria nesse exemplo. Interessante notar que se esse gráfico aqui representasse não a carga de uma bateria, mas a descarga de uma bateria, ou seja, uma bateria que está fornecendo 0,5 amperes ao longo de 45 minutos, a gente teria esse total aqui de carga drenada da bateria. Isso nos leva à segunda pergunta, que tem a ver com qual é a capacidade de carga de pilhas e baterias que a gente encontra disponíveis para comprar no mercado. Então, acontece, na verdade, que quando você procurar uma pilha para comprar, por exemplo, uma pilha do tipo AA, a especificação da carga dela vai estar numa unidade que é miliampere-hora. Ou seja, conforme a gente viu no exemplo anterior, miliampere-hora também representa coulombs, porque nada mais é do que miliampere, que é uma corrente elétrica, multiplicado por um intervalo de 1 hora,
que é uma unidade de tempo. E como ampere é coulomb por segundo, e horas pode ser convertido para segundo, essa expressão aqui, em termos de unidades físicas, ela de fato resulta em coulombs. A gente só precisa ajustar um pouco as conversões para que a gente possa achar quantos coulombs que de fato tem nessa pilha. Então vamos fazer o cálculo aqui. 2.500 mA nada mais é do que 2,5 amperes. E 1 hora nada mais é do que 3.600 segundos. Lembre que aqui a gente tem 1 hora. Como ampere é coulomb por segundo, essas unidades aqui vão se cancelar e a gente vai chegar na unidade final em coulombs. Agora basta fazer a multiplicação. 2 vezes e meio, 3.600, que vai resultar em 9.000 coulombs. Então, 9.000 coulombs é a capacidade de carga de uma pilha de 2.500 mAh. Observe que a relação mAh também nos dá uma intuição de que essa pilha vai acabar se a gente alimentar uma carga de 2,5 amperes durante 1 hora. Mas se a carga exigir uma corrente menor, essa pilha vai durar mais do que 1 hora. E normalmente essas pilhas são usadas com circuitos eletrônicos que trabalham com correntes muito menores do que 2,5 ampere. Só para ter uma ideia, se a gente estivesse considerando o exemplo anterior, que estava alimentando uma carga de 500 mA, isso aqui é 5 vezes menor do que a capacidade de corrente dessa pilha durante o total de 1 hora. Ou seja, ela conseguiria alimentar a carga de 500 mA durante 5 horas. Então essa unidade ela é bem intuitiva para a gente poder fazer uma relação entre saber quanto tempo essa pilha ou uma bateria semelhante, com a mesma carga, conseguiria alimentar uma determinada aplicação que a gente sabe qual é a corrente que vai ser drenada. Só a nível de curiosidade, a gente pode também calcular quantos elétrons que estão sendo armazenados nessa pilha. Então suponha que essa carga aí, na verdade, é uma carga negativa, 9.000 coulombs negativos. E a gente quer saber quantos elétrons em excesso aí que tem no terminal negativo dessa pilha. Então, usando as expressões de carga elétrica anterior, eu vou deixar para vocês resolverem como exercício, mas a gente vai conseguir chegar nessa seguinte expressão. O número de elétrons é igual ao número de prótons mais o excesso aqui de elétrons. E o excesso de elétrons pode ser calculado com a carga dividida pela carga elementar de uma partícula. E esse valor aqui vai resultar em 5,6173 vezes 10 na 22 elétrons. Ou seja, é uma quantidade bem grande de elétrons aí que tem em excesso nesse terminal negativo para que essa pilha de 9.000 coulombs, ou seja, essa pilha AA de 2.500 mA, possa operar com essa capacidade.